irmãzinha, vários já me perguntaram, e recentemente inclusive, afinal, Jesus Cristo guardava ou não o sábado? Sim, e da maneira mais sobriamente clara. Inclusive, eu vou relatar aqui algumas passagens biblicamente inquestionáveis, o que quer dizer que não haverá jamais cristão realmente verdadeiro que venha a questionar essa inexorável verdade. Vejam bem, olha, a Bíblia Sagrada está cheia de passagens dúbias para quem não tem a inspiração ungida, tá? Porém, a maioria dos escritos são alfabeticamente óbvios até para os analfabetos quando busca a inspiração do Santo Espírito. Vou relatar, por exemplo, Mateus 12. Jesus ensinava na sinagoga no sábado. Como de costume, ninguém trabalhava no campo, e entra um homem aleijado de uma das mãos, tá? A mão ressequida. Aí Jesus, o verbo que se fez carne, logo já sabia a estratégia maquiavélica dos sacerdotes e fariseus que sempre acompanhavam ele ali tentando pegar um erro, entende? E que ficavam ali na espreita para acusar, sabe, pelo que fosse possível. Porém, antes mesmo de eles sequer pensarem, Jesus já sabia o que ele ia ser interrogado. Então o príncipe da sinagoga então pergunta para ele, vocês podem conferir Mateus 12, verso 10, ele pergunta, é lícito curar nos sábados? Então Jesus respondeu com outra pergunta, em Mateus 12, 11, continuando, ele diz, qual dentre vós que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Então, continuando no próximo capítulo, no próximo versículo, que é o 12, né? Então ele diz o que? Olha, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é portanto lícito fazer o bem nos sábados. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, qualquer que usar o mínimo da sua massa encefálica para calcular, quando ele disse, é portanto lícito, é legal fazer o bem nos sábados, o que ele quer dizer? Trabalhar não, fazer o bem sim. Ou alguma dúvida? Então quando ele diz, olha, é portanto lícito fazer o bem nos sábados, ele está dizendo o quê? Fazer o bem pode, trabalhar não. Entendeu? Então Jesus se voltou para o homem, né? Continuando ainda agora no versículo 13, diz, estenda a tua mão. Ele estendeu, entendeu? E a mão ficou sã como a outra. Entenderam? Então ele está dizendo para nós, pelo menos para quem busca realmente a vontade de Deus e se isola do que o mundo enfia na cabeça, está deixando claro que Jesus guardava o sábado. Noutra ocasião, por exemplo, ele pregando em uma sinagoga, como sempre, geralmente no sábado, reafirmo, por que no sábado? Porque todo mundo trabalhava no campo, não tinha fábricas naquela época, não tinha cidade como hoje. Então, no sábado era o dia que todo mundo não trabalhava e era o dia que pregava na sinagoga. Então, bom, aí ele curou uma mulher que há 18 anos andava encurvada, sabe? Então, ela então, com alegria, glorificava o Senhor, glorificava a Deus. O príncipe então daquela sinagoga, né, o chefe dos sacerdotes, se mostrou indignado porque Jesus curou no sábado. O chefe da sinagoga dizia os que buscavam cura naquele sábado. Vocês podem conferir aí em Lucas 13, 14, tá lá. 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser descurados e não no dia de sábado. O príncipe da sinagoga gritando com o povo estudando. Aí Jesus interrompe o seu comentário dizendo, tá lá, vocês confiram, em Lucas 13, 15, ele diz para o chefe da sinagoga, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Vocês notaram que é parecida a história?
Portanto, Jesus está chancelando que desde que seja para fazer o bem, é lícito sim fazer no sábado, diferente de fazer o que pode e deve ser feito no outro dia, principalmente buscando rendimentos. Noutra, entre tantas passagens que eu estou lembrando, no dia do sábado, Jesus cura um homem cego de nascença. Vocês podem conferir, por exemplo, em João 9, versículo 14, está lá. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Mais uma prova de que Jesus fazia assim o bem no sábado. Porém, orientava a todos de que se tratava apenas, vou repetir, de fazer o bem, que é diferente de trabalhar. É preciso entender que o sábado foi criado por Deus como um dia a mais na semana, a mais. Em 6 dias, Deus fez toda a sua obra e fez um dia a mais para servir de selo, da aliança com a criação dele. Olha, vocês podem conferir na Bíblia Sagrada, em Gênesis 2, no capítulo 2, entre os versículos 2 e 3, ele disse lá, olha, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. É assim que está escrito. Olha, portanto, um dia reservado exclusivamente para adoração a Deus, um dia de contemplação, de interiorização, e não como artigo de uma lei pesada, com rígidas restrições, nada disso. O importante é sem jamais deixar de prestar assistência ao irmão que necessite, assim como deve ser nos demais dias, tudo bem, mas no sábado, apenas isso devemos fazer. Na verdade, o sábado se destaca como o dia mais propenso à prática da solidariedade e de externarmos o verdadeiro amor ao próximo, pelo menos aos que guardam os 10 mandamentos na sua íntegra. Pois logo, descansando no sábado, sem o trabalho dos demais dias da semana, o indivíduo se dispõe a mais a ação solidária. Não é simples isso? Raciocine, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Essas passagens que comentei, assim como várias outras que o próprio Jesus Cristo sobre a obediência do sábado não fosse o valor intrínseco, não haveria motivo para fazerem parte dos livros do Novo Testamento. É só questão de usar a inteligência para deduzir isso. Veja bem, se o Espírito Santo nos adverte, conforme está na 2ª carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vai aqui, portanto, uma coerente pergunta para quem é realmente sóbrio e de mente aberta. Para que constar a necessária guarda do sábado nas incontáveis passagens do Antigo Testamento e também essas tantas passagens com Jesus descrita pelos 4 evangelistas, tá? E também nos escritos, inclusive desde o Ato dos Apóstolos até o Apocalipse? Para que tanto ênfase se não fosse relevante? Para que as menções ao sábado teriam tanto destaque em toda a palavra de Deus se o nosso Pai Santíssimo se não tivesse para ele um profundo significado? São 139 vezes a palavra sábado em toda a Bíblia. Se não fosse a extrema importância, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Gente, trata-se na verdade de um dos itens mais destacados em toda a palavra de Deus. Despertem para essa verdade latente aos nossos olhos. Portanto, meu irmãozinho e minha irmãzinha, Deus os adverte de maneira clara, objeta, de que é sim real obedecer aos seus mandamentos na sua íntegra, e com destaque ao 4º mandamento, por se tratar do seu sinal da sua aliança para com a sua criação. Ai daquele que ignore. Em nome de Jesus, amém.